Muito bom dia, agronegócio, terça-feira, dia 11 de março de 2025, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Então já esteja conosco, vá participando, vá mandando de onde você nos ouve, de onde nos acompanha. É importante para nós, o Bom Dia Agronegócio é feito também pela nossa audiência, não só para a nossa audiência. Então esteja conosco, deixe aqui o seu comentário de onde você nos acompanha e juntos nós vamos construindo a nossa manhã desta terça-feira. Bom, entre os nossos destaques, claro, vamos detalhar as expectativas para o relatório do USDA, mas já lhes adianto que o mercado está muito mais interessado nos dados de intenção de plantio que o departamento americano traz no final deste mês. Vamos falar também sobre algumas mudanças no padrão para aquisição de grãos pela Conab. Está previsto, saiu ontem à noite essa notícia, a gente vai falar sobre isso e, claro, vamos precisar entender como as instituições de classe receberam essa informação. Vamos falar também das altas do dólar, o dólar americano voltou a subir, a moeda americana voltou a subir frente à brasileira, ontem fechou com quase R$5,90 e é assunto para a gente tratar, isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro. Vamos falar também sobre o início da Expo Direto Cotrijal, porque por lá, mais um ano a feira se inicia com reivindicações para o setor do agronegócio, algumas demandas que não foram atendidas aos produtores brasileiros. E vamos falar de clima, previsão do tempo, porque tem aí mais chuvas sendo previstas para os próximos dias com a chegada da frente fria. Então nós vamos falar sobre isso já aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, no nosso quadro de entrevistas. O nosso convidado hoje é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. O assunto é o mercado de fertilizantes sendo afetado pela guerra comercial. O Canadá está em bastante evidência e nós vamos entender por quê já conversando com o Jefferson. Aliás, você pode inclusive ir fazendo as suas perguntas aqui sobre os seus custos de produção, sobre como estão as relações de troca. Se adiante, deixe sua pergunta aqui pro Jefferson e ele vai responder para você ao vivo aqui durante o nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais nada, nós vamos checar as cotações, porque nós temos os grãos caminhando de lado na Bolsa de Chicago, naturalmente, hoje é dia de relatório do USDA, então há essa expectativa antes do boletim normal. E nós temos também um outro destaque, que é a realização de lucros do açúcar, que ontem disparou na Bolsa de Nova York, chegou a subir mais de 3% ao longo do dia, fechou com mais de 2% de alta, está num momento bastante intenso o mercado do açúcar. Mas na Bolsa de Chicago nós temos para a soja $10,19 por bushel, contrato maio, que é o mais negociado agora, com 0,6% de ganho. No milho são $4,74, 0,7% de alta. No trigo, 0,4% de queda, $5,59. O trigo também realizando lucros. Ontem fechou com mais de 2% de alta, teve um dia bastante forte o mercado de trigo ontem e por isso hoje vai devolvendo um pouquinho também, se protegendo antes da chegada dos novos números do USDA. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago, também caminhando de lado, os futuros do farelo e do óleo. Ontem o óleo caiu agressivamente, perdeu mais de 2%, pressionou a soja, inclusive, 42 centos mais 54 por libra-peso agora, com 0,6% de alta. Então o mercado também realizando lucros, mas para cima, mas também um pouco mais contido à espera também deste boletim de hoje. Farelo de soja, 0,3% de alta, $303,10 por tonelada curta. Aqui nós temos que ter atenção a uma informação adicional, que é a condição das enchentes lá na Argentina. Nós temos ali um excesso de chuvas bastante grave, alguns portos argentinos, inclusive, ficaram com a sua logística bastante comprometida e agora o porto de Bahia Blanca, que é um dos mais importantes do país, está perto de retomar as suas atividades normais após a tempestade e as cheias que atingiram ali a região. Então nós devemos ter a volta da normalidade, né, dessas operações, e isso também está sendo observado ali pelo mercado de derivados de soja, principalmente porque a nova safra argentina vai ali se concluindo, esse excesso de chuvas, inclusive, pegou o milho de primeira campanha, que estava também se concluindo, estamos de olho na Argentina também. Bom, na sequência dos nossos preços, vamos agora à Bolsa de Nova York. Por lá, é dia de leve baixa para o café, 0,2% de queda, $3,84 mais 58
por libra-peso, mercado do café que continua com fundamentos já conhecidos, mas sentindo esses ajustes necessários e naturais do mercado. Nós temos o açúcar com 18 cents mais 67 por libra e 1% de queda agora nessa realização de lucros, como eu adiantei. O algodão, 66 cents mais 5 por libra, uma pequena alta de 0,08%, também esperando o relatório do USDA. E petróleo, começamos com ele a checar as commodities que não agrícolas. O petróleo hoje tem dia positivo. Ontem caiu forte, hoje se recupera. Petróleo WTI, 1,09%, 66 dólares e 76 por barril. No Brent são 70 dólares e 6 centavos, com 1,1% de alta. Gás natural subindo também 1,02%. Ouro, prata e cobre, todos eles trabalham com boas altas. O ouro sobe 0,6%, a prata 1,3% e o cobre 1,8% de alta. E para finalizar nossa rodada de preços, nós vamos aos mercados asiáticos, onde na Malásia o óleo de palma fechou em queda. Na bolsa de Dalian nós temos queda para o farelo de soja, mas altas para óleo de soja, milho e suíno. Então, estamos acompanhando, estamos de olho. Lembrando que os mercados estão se ajustando também aos 100 primeiros dias do governo Trump, o que é importantíssimo. A avaliação desses 100 dias de qualquer governo, ela é sempre importante para entender quais são os caminhos que o governo vai seguir nos próximos anos. Vamos entender. 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília, hora de checarmos as nossas notícias da manhã. Bom, direto para as expectativas para o relatório do USDA. Primeira informação importante, o relatório volta a ser divulgado às 13 horas, horário de Brasília, porque já mudou o horário lá nos Estados Unidos, passa a ser horário de verão, portanto. Então nós temos já esse relatório chegando hoje às 13 horas e não mais às 14, como da última vez. Pois bem, o novo boletim mensal de oferta e demanda de hoje, ele deve trazer algumas pequenas mudanças. As expectativas maiores do mercado, elas estão, sobretudo, sobre as safras da América do Sul, sobre as exportações norte-americanas, que estão num bom momento. Os programas de exportação dos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho, estão num bom momento. Ontem, o relatório de embarques mostrou que nós temos números acima no acumulado da temporada, tanto para soja quanto para milho. No caso do milho, mais de 30% maior o volume já embarcado de milho em relação ao mesmo período do ano passado. Nós sabemos do desequilíbrio no quadro global de oferta e demanda de milho, o que sinaliza, inclusive, que o produtor americano possa aumentar a área de milho nesta safra 2025-26, que é a expectativa maior do mercado agora. Os números que serão divulgados no final deste mês de março, que é o número de intenção de plantio oficial, a primeira para a safra 2025-26. Inclusive ontem, aqui durante o Bom Dia Agronegócio, o analista do Complexo Soja, Eduardo Vanin, da Agrinvest, trouxe essa situação, né? Ele disse o seguinte: esse deve ser um relatório xoxo, o de hoje, porque tivemos janeiro com bons ajustes, a produtividade americana caiu, foi um relatório muito surpreendente, o relatório de janeiro desse ano. Fevereiro teve alguma coisinha de mudanças na América do Sul, aí melhorou o clima na Argentina, então acho que o USDA não deve fazer nada demais nesse momento. Mas o bicho vai pegar no final do mês, quando vem a intenção de plantio. Ele explica que a tendência de que, de fato, nós vejamos uma área maior para milho, menor para soja, como o Outlook trouxe, mas que esses números vão se ajustando. E a próxima intenção de plantio chega em junho. E aí, em julho, nós vamos conhecer com mais clareza a realidade da safra 25-26 dos americanos. Quem compartilha dessa opinião é o analista internacional Red Montgomery, do portal DTN, The Progressive Farmer, que é um portal também bastante reconhecido nos Estados Unidos e sempre traz essas expectativas para o relatório do USDA que eu divido com vocês aqui mês a mês. E ele tem o mesmo sentimento do Vanin em relação ao relatório. Qual é a diferença? Ele acredita que esses novos dados que o USDA traz hoje podem ser um alívio para o mercado, uma válvula de escape em meio a esse roda-moinho de notícias sobre a guerra comercial que vão chegando todos os dias, essas novas informações, uma escalada das tensões entre os países que estão nessa guerra comercial. A China, por exemplo, atuando em duas frentes, contra os americanos e contra os canadenses, tendo imposto tarifas ali de 100%
sobre produtos agrícolas do Canadá, o que produziu, inclusive, uma baixa bastante considerável para os preços dos óleos vegetais ontem, por conta de óleo de canola tributado no Canadá. Então, vejam, nós temos ali uma válvula de escape hoje para os mercados, que podem ser esses dados do USDA. Vamos às expectativas. Poucas mudanças são esperadas, tá? Para os estoques finais norte-americanos. No caso do milho, o número esperado na média das expectativas é de 38,7 milhões de toneladas para os estoques finais de milho dos americanos. No boletim de fevereiro, nós tivemos 39,1 milhões. Os estoques finais de soja, eles podem também sofrer um leve corte, passando de 10,8 para 10,4 milhões de toneladas. No caso do trigo, nós temos aí uma média esperada de 21,6 milhões e tínhamos, de fato, 21,61 contra 21,66 que pode vir nesse reporte. Então, também pouquíssimas, ligeiras mudanças são esperadas nos estoques finais americanos. Para concluir, os estoques finais globais de milho, média das expectativas, 290 milhões. Número de fevereiro, 290,3 milhões de toneladas. Para soja, média, 124,2, o número de fevereiro, 124,3 milhões de toneladas. Também sem mudanças. Para o trigo, nós temos ali, média, 257,2 milhões de toneladas. Em fevereiro, 257,6. Então, cortes muito tímidos, pouco profundos para os estoques finais norte-americanos e globais. Para as expectativas das safras sul-americanas, a soja pode passar de 169 para 169,3 milhões de toneladas na perspectiva do USDA, Brasil. Quando olhamos para a Argentina, estamos falando de um número que pode cair de 49 para 48,6 milhões, também sem grandes mudanças. Ontem Vanin também disse, esqueçam corte de muita profundidade para a safra argentina. Para fechar, para o milho brasileiro, nós temos projeções que variam com uma média de 126,2 milhões, em fevereiro, 126 milhões de toneladas. Para a Argentina, a produção de milho, média esperada, 48,6 milhões de toneladas. Então, de novo, pouquíssimas mudanças sendo aguardadas para o relatório de hoje. Olho vivo para a intenção de plantio que chega ao final deste mês, primeira projeção oficial de área de plantio para a safra 2025-26 dos americanos. 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. E falando em expectativas e mudanças, a nossa segunda manchete dessa terça-feira dá conta de mudanças que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, quer trazer para aumentar os estoques de grãos e, na sua perspectiva, conter a inflação crescente de alimentos, buscando mudar as regras relacionadas às compras públicas, segundo afirmou o presidente da estatal, senhor Edgar Preto, em uma entrevista dada nesta segunda-feira, ontem. As regras, como são hoje, servem, segundo ele, para proteger a renda do produtor e não para formar estoques, acrescentando que o país agora está enfrentando novos desafios. De acordo com o presidente da Conab, estão ocorrendo discussões para atualizar as diretrizes correntes de aquisição de grãos pela Conab, abrindo uma nova frente para tentar manter a inflação de alimentos sob controle. Ele disse, abre aspas, atualmente as regras servem para proteger a renda do produtor e não para formar estoques, mas quando se fala de preços mínimos é para garantir a renda do produtor, o que é correto. Precisamos de mais flexibilidade e a ideia é de que tenhamos um mecanismo que permita que o governo compre na baixa, sempre na baixa, para não fazer os preços subirem. Ele acrescentou que chegar ao preço mínimo tem sido difícil diante da realidade brasileira e global. Aumentar os estoques de alimentos marca uma mudança na política do governo Lula em relação às administrações anteriores. Desde o início, Lula prometeu retomar a formação de estoques públicos, uma política considerada custosa e que desafia o país, que também lida com questões fiscais. Eventuais compras públicas podem, por outro lado, evitar que a inflação caia em momento de abundância de oferta. Mais uma vez, aspas para o presidente da Conab. Posso garantir que não entraremos em momentos de altas de preços porque não se forma estoques em nenhum lugar do mundo com tendências de alta. E é nos momentos de alta que você se desfaz dos seus estoques.
No momento, os estoques públicos de grãos do Brasil estão em patamares mínimos em relação a períodos anteriores sobre governos do PT. Segundo o presidente da Conab, com a colheita de uma super safra em 25, o Brasil pode ter oportunidades para comprar produtos e formar estoques públicos. Já temos produtos em queda, como o arroz, por exemplo, que pode chegar até perto do preço mínimo, mas era o mesmo Edgar Preto, a mesma Conab, o mesmo governo Lula, que queria importar na época das enchentes, com o Brasil plenamente abastecido. Nas últimas semanas, a popularidade do senhor presidente caiu, à medida em que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com o aumento dos preços ao consumidor. Os preços de alimentos e bebidas aumentaram cerca de 8% em 2024, como um todo, de acordo com o IBGE, e em janeiro já subiram quase 1%, marcando o quinto mês consecutivo de aumento. O que nós podemos traduzir desta notícia? Chama-se intervenção governamental, o que quer ser feito. Então, naturalmente, nós vamos rebater essas informações, entender o que está acontecendo e, na prática, quanto vai custar para o produtor, que mais uma vez vai ter que pagar contas da ineficiência do governo, pela sua dificuldade em olhar para suas contas, em cortar na carne que precisa e reequilibrar o cenário fiscal desse país, o quanto vai custar para o setor produtivo. É óbvio que precisamos olhar para o consumidor e entregar comida mais acessível a ele. E isso é um desafio econômico e fiscal. A inflação é um desafio econômico e fiscal do governo. Não é o produtor rural o problema. Aliás, o deputado Luciano Zucco deu entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan nesta terça-feira, falando sobre essas medidas do governo, chamou as medidas de inócuas, de ineficientes, mais uma vez, assim como já fez o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, como já fez a senadora Tereza Cristina, como já fizeram as instituições de classes, as instituições de produtores rurais, mostrando ao governo que não vão ter efeito prático no prato do brasileiro. Então, tudo isso está no jogo. E assumiu ontem a Secretaria de Relações Institucionais, que vai ter que dialogar com o Congresso sobre isso, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária não vai deixar essa situação sem resposta, a senhora Gleisi Hoffmann. Como é que as coisas vão se desenrolar é algo que a gente vai ter que monitorar nos próximos meses. 8h17 pelo horário de Brasília. Na sequência das nossas notícias, o dólar volta a ser destaque e tem bastante força nesta semana, já que, mais uma vez, nós vimos ali uma série de declarações importantes de líderes importantes mundo afora, impactando ali a condição da moeda norte-americana, não só frente ao real, mas frente a uma cesta de outras divisas. Hoje o dólar index, por exemplo, tem uma baixa, depois de ter subido forte ontem, de 0,4% para 103 pontos mais 560, e tem tido as últimas semanas têm sido extremamente voláteis para o dólar e assim tendem a continuar, segundo os especialistas, porque agora Donald Trump teme que os Estados Unidos entrem em recessão. Essa declaração de Donald Trump ontem, ela mexeu muito forte com o mercado. Isso trouxe um impacto direto nas negociações e o dólar no Brasil fechou com R$ 5,86, com uma alta de mais de 1%. Então, teve essa situação, né? E esses temores de recessão nos Estados Unidos por conta da política econômica de Donald Trump, em especial a novela em torno das tarifas de importação, provocaram uma onda de aversão ao risco que contaminou diversas divisas emergentes. Ontem, indagado sobre a possibilidade de uma retração da atividade, Trump desconversou e disse que a economia americana vai passar por um período de transição com as medidas que estão sendo adotadas. Apesar de a economia americana ainda se mostrar bastante sólida, houve sinais de desaceleração na última semana. Além disso, o indicador do Federal Reserve de Atlanta, que tende a medir, ou que tenta medir a evolução do PIB em tempo real, sugeriu a contração forte da atividade neste primeiro trimestre de 2025, com a perspectiva de uma desaceleração da atividade econômica dos Estados Unidos. Os preços das commodities caem, o que também joga contra o real e os seus pares
emergentes. As cotações, aliás, ontem, com a alta fortíssima do petróleo, nós tivemos uma queda que só na soja passou de 1% entre os futuros negociados na Bolsa de Chicago e assim terminaram o dia. As cotações do petróleo, por exemplo, recuaram mais de 1,5%, passando a acumular uma desvalorização de mais de 5% só neste mês de março. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de 6 divisas fortes, o dólar index, que já recua mais de 3% de queda neste mês de março, apresentou uma alta modesta ontem com aversão ao risco e conseguiu superar a linha dos 104 mil pontos na máxima do dia. Então, estamos de olho, estamos nessas informações todas e por lá também os preços ao consumidor também estão em evidência nos Estados Unidos. Investidores aguardam a divulgação que acontece amanhã, quarta-feira, dia 12, do índice de preços ao consumidor de fevereiro para calibrar as suas apostas para a retomada e a magnitude do alívio da política monetária nesse ano nos Estados Unidos. Por hora, as expectativas são de um corte acumulado de 75 pontos base, com início a partir de maio ou junho. Então, claro que o que acontece nos Estados Unidos tem interferência direta no nosso dia a dia, porque vai pesar na moeda, isso vai pesar nos nossos custos, vai mudar a nossa formação de preços para tudo aquilo que a gente exporta, para tudo aquilo que a gente produz com custo lastreado em dólar. Então, precisa, inclusive, se proteger. Não se esqueça que nas suas operações de hedge ou nas suas operações de comercialização, relações de troca, dá para proteger o dólar. Fique atento. 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Seguindo com as nossas notícias. Eu falei sobre a Expo Direto, né? E de fato, a Expo Direto Cotrijal, edição 2025, começou, né? Se iniciou nesta edição com mais reivindicações de auxílio para os produtores do Rio Grande do Sul. A abertura da feira foi marcada por discursos destacando a necessidade de soluções para o enfrentamento dos prejuízos causados pela estiagem ao setor agropecuário no Rio Grande do Sul nesse ano, depois das enchentes que acometeram o estado em maio de 2024. A solenidade, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 10, no auditório central do Parque de Exposições, reuniu autoridades regionais, estaduais e federais, além de lideranças ligadas ao agronegócio. O presidente da Cotrijal, o Sr. Ney César Mânica, ressaltou que em 25 edições a feira tem cumprido seu papel de trazer inovação, tecnologia e oportunidade de negócios e também de ser um grande palco de defesa dos interesses dos homens do campo. Disse ele ainda que é necessária, mais uma vez, a união dos poderes públicos e entidades em busca de soluções para as dificuldades enfrentadas no campo devido à estiagem. Ele disse, abre aspas, para Ney Mânica, foram vários anos consecutivos de frustração devido à falta de chuvas e em 2024 também por inundações. Precisamos de um novo projeto de securitização para dar condições aos produtores rurais de se manterem na atividade. Se o agro vai bem, há um efeito, se o agro vai mal, melhor dizendo, há um efeito dominó negativo sobre toda a economia e a recíproca é verdadeira. Se o agro vai bem, também há um efeito dominó e toda a economia gaúcha e brasileira vai bem também. Pois bem, essa questão da securitização, de fato, ela é um projeto do senador Luiz Carlos Reis, ela vem como uma tentativa de atender essas demandas ainda não atendidas, mas há muito pleiteadas pelos produtores gaúchos, e essa securitização de operações de crédito rural para produtores afetados por eventos climáticos extremos, visa a renegociação de dívidas com prazos e juros compatíveis e será debatida durante a feira na audiência pública do Senado Federal na tarde da sexta-feira, dia 14, como todos os anos acontece. Sempre tem, né, na AgriShow acontece, na Expo Direto também, essa audiência do Senado lá no auditório da Expo Direto. Vai ser completamente importante entendermos quais serão os resultados que sairão desta situação. Você que é produtor rural gaúcho, vá acompanhar essa audiência em Não Me Toque, na Expo Direto, é completamente importante. Dentre os presentes também se pronunciaram a respeito das dificuldades enfrentadas pelos produtores gaúchos e a importância da feira como propulsora de desenvolvimento para o campo. O senador Luiz Carlos Reis, o deputado federal Pedro Westphalen, o
presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, senhor Pepe Vargas, e o prefeito de Não Me Toque, Gilson dos Santos. Pois bem, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, anunciou a liberação de 46,7 milhões de reais aos municípios atingidos pela estiagem para o enfrentamento de problemas emergenciais. Ele também detalhou ações já em prática e outras que serão iniciadas dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico, inclusive sustentável do Estado, visando minimizar o impacto dos efeitos climáticos. E claro que eventos como esse, como a Expo Direto, como foi a Show Rural, como serão as outras grandes feiras, nós estamos aí, né? Esse primeiro semestre é marcado pelas grandes feiras que trazem ali nessas principais regiões produtoras do país. Então a gente tá falando de Tecno Show Comigo, a gente tá falando de Agri Show, a gente tá falando de Bahia Farm Show, a gente tá falando de Agro Brasília, a gente tá falando dessas grandonas. Isso tudo é também ambiente para se discutir neste momento a questão do crédito rural, a questão do plano safra, a questão do seguro, são todas demandas ainda não atendidas pelo governo e nem alinhadas de forma tal que atendam às necessidades do produtor rural, pequeno, médio ou grande. Nós estamos num ambiente hostil de crédito, nós estamos num ambiente de crédito restrito, de difícil acesso, de difícil garantia, de margens muito apertadas para o produtor. Então, estes eventos, embora haja também uma outra vertente do setor que os critique, porque realizá-los em meio a tantos problemas e tudo mais, mas são eles que vão reunir ali aquelas lideranças e precisa que o produtor esteja ali para fazer essa cobrança direta às autoridades e entender quais são as soluções que estão ali sendo discutidas. Então é muito importante que você participe dessas ações para entender justamente o que está acontecendo na sua região, no seu estado, quais são as medidas que nacionalmente atendem e atingem o agronegócio brasileiro. Então tudo isso precisa ser discutido. Esse plano de securitização do senador Luiz Carlos Reis, ele é realmente algo que chamou muita atenção e que pode ser uma solução importante para o produtor gaúcho nesse momento, que vem de anos sofrendo com essas adversidades climáticas extremas e que precisa de um olhar cuidadoso e diferenciado para que ele possa retomar suas atividades, aqueles que precisam retomá-las, e manter-se nas atividades, aqueles que podem ainda atuar, mas que precisam de ajuda para manter-se. Então, tudo isso é completamente importante. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados, né, que estão aqui junto com a gente. O senhor Norberto Pinesi, bom dia. Márcio Eno. José Segundo, bom dia. Tivemos chuvas ontem no norte do Paraná. Que bom, falei que ia chover aí, né, São José? Ontem me perguntaram aqui quando é que as chuvas iam voltar para o Paraná. Eu falei, elas estão chegando, a gente já vai falar de previsão do tempo, mas que bom, estão chegando as chuvas. A Lilian Henk fala conosco de Panambi, no Rio Grande do Sul. Seu José Ismanhoto, bom dia para Dona Eliana, pro Vinícius, pro Marcelo Rocha, a Vânia de Fátima, bom dia, Carla, bom dia, Vânia, fiquem conosco, compartilhem o Bom Dia Agronegócio com seus colegas, com seus colaboradores, coloquem para transmitir nas suas empresas, a gente tem falado muito sobre isso e eu recebo muito esses feedbacks que chegam numa cooperativa, tá passando o Bom Dia Agronegócio, chega numa revenda, tá passando o Bom Dia Agronegócio, isso é importante, quanto mais a gente espalhar informação boa, de qualidade, mais seguros para tomar decisão estarão os profissionais do campo. Isso é fundamental. Para a gente concluir as nossas notícias da manhã dessa terça-feira, vamos falar de clima, vamos falar de tempo, porque uma frente fria que está chegando, graças a Deus, está espalhando chuva e favorecendo o aumento de umidade do solo no centro-sul do Brasil. Ainda bem, porque é nessa região onde principalmente estão se desenvolvendo as lavouras de milho, segundo a safra, a nossa principal safra de milho atualmente. O avanço de uma frente fria, nos informa a Climatempo, vai espalhar chuvas moderadas sobre áreas produtoras do centro-sul do país nesta semana e vai favorecer o aumento da umidade do solo e a diminuição do calor sobre áreas produtoras de milho, segundo a safra do Paraná, partes de São Paulo, sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, regiões que vinham enfrentando tempo muito seco e quente nas últimas semanas. As chuvas vão continuar mais regulares entre Mato Grosso e norte do Brasil, onde mantém os índices de umidade do solo mais elevados. Já entre Goiás, meio oeste de São Paulo, grande parte do interior mineiro e interior do Nordeste, são esperados poucos episódios de chuvas e os períodos de tempo seco
continuarão maiores ainda, acentuando o déficit hídrico. A partir do próximo final de semana, as chuvas devem se tornar mais intensas e devem se espalhar entre o interior do Sudeste e Centro-Oeste até o interior nordestino de forma generalizada. Essas são as informações, então, da Climatempo, do Agroclima, notícia da minha amiga Ângela Ruiz, com detalhes que já estará disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, e como eu trouxe no início da nossa conversa, os dados do USDA hoje, eles podem trazer certo alívio ali pro mercado de grãos, em meio a esse redemoinho de notícias da guerra comercial. Acontece que para o mercado de fertilizantes esse cenário é um pouco diferente. O mercado global de fertilizantes, ele foi acometido por essa enxurrada de informações e agora está tentando entender para onde vai. Assunto para a gente tratar agora aqui no nosso quadro de entrevistas. E nessa terça-feira recebemos Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo. É notícia que não para de chegar, hein, Jefferson? Bom dia, Carla. Prazer em conversar contigo, com toda a audiência, sem dúvida nenhuma. Eu estava escutando você comentando, é uma série de enxurradas e incertezas. É isso que o mercado acaba vivendo a cada momento, né? É do lado dos Estados Unidos, é do lado da China, uma guerra comercial, um vai e vem danado. E aquilo, né, Jefferson, as notícias chegam com uma rapidez tamanha em meio a uma conclusão de safra na América do Sul, a segunda safra em andamento, uma nova safra começando no hemisfério norte. Os fertilizantes não iam passar ilesos a isso de forma nenhuma, né? Exatamente, exatamente. Então, o 2025 está sendo marcado por um ano de alta para o preço do potássio, para o preço do fósforo aqui no Brasil e no mundo inteiro, Carla. Eu acho que isso é importante. Nós temos muitas notícias, muitas incertezas, mas o produtor tem que analisar um pouco para o nosso lado o que está acontecendo. Porque se eu for ficar sempre dependendo de uma notícia para derrubar o preço ou para tomar a decisão, acaba sendo um pouco complicado. Mas o que a gente sabe até agora é que os preços estão subindo no Brasil e no mundo inteiro. Jefferson, essas altas, elas estão ligadas a condições tão somente de uma demanda maior ou tem outras frentes aí nesse momento que atuam sobre os preços para promover esse movimento? Deixa eu separar um pouco, Carla, em dois blocos, né? Vamos separar primeiro o potássio, depois eu falo do fósforo e a gente termina com o N. Mas no caso do potássio, você tem uma combinação de fatores. Primeiramente, a demanda brasileira, por exemplo, é uma demanda que foi bastante antecipada. Como a gente vinha falando desde outubro do ano passado, produtor comprando potássio, produtor comprando potássio. Do outro lado da moeda, você tem cortes da produção. Cortes na Bielorrússia, cortes na Rússia e o Canadá, através da sua maior empresa de representação comercial, dizendo que está comprometida até o dia 30 de junho. Então você vê que é uma combinação de oferta e demanda. Qual que é o resultado disso, Carla? Um aumento superior a $50 por tonelada de novembro até agora. $50 por tonelada, não é pouca coisa, Não é pouca bastante. coisa. Se a gente Ainda for mais, analisar. ainda mais para o potássio que vinha numa estabilidade considerável, né, Jefferson? Exatamente. Na verdade, é um fertilizante que caiu muito, né, Carla, ao longo de Sim. 24. Foram os melhores negócios que nós tivemos no ano passado, foram feitos por potássio. Uhum. E agora o fertilizante está subindo. Então, se eu for analisar o acumulado de outubro até agora, a gente trabalha com 20% de alta, mais ou menos, no preço do potássio CFR. Então, esse é um dado importante. O que eu tenho? Um corte de produção, né, em alguns lugares que são extremamente importantes para a oferta global, e do outro lado, o Brasil comprando. Só para você ter uma ideia, Carla, nós estimamos aqui que 48% a 50% das necessidades da soja já foram compradas de potássio. Não estou falando total, estou falando potássio. Então quer dizer que quase a metade dos produtores compraram já as necessidades de potássio no Brasil. Então o mercado rodou bem, é por isso que o preço sobe e a relação de troca também sobe, porque a soja não acompanha esse movimento de alta. Então fechamos o potássio. Por que está subindo? Porque você tem uma oferta e demanda mais apertada. Tá. Do lado do fósforo, Carla, é um problema danado. Por que é um problema? Porque o fósforo ele vinha instável. Né? A gente falava, o MAP estava há mais de 8 meses na estabilidade. E no final de fevereiro a gente começou a ver o preço subindo. E agora nós estamos falando de uma alta de $5 por tonelada.
E não é uma alta de $5 em meio a um preço baixo, é uma alta de $5 em meio a um preço elevado. Então estava 635, agora o mercado fala $640. Então quer dizer que não teve nenhum sinal de queda. Pelo contrário, o sinal que eu tenho é um sinal de alta nesse momento para o fosfatado também. E por que acontece isso, Carla? Devido aos estoques apertados no mundo inteiro. Certo. Não é só no Brasil. No Brasil, nós importamos menos ano passado, fósforo de alta, no caso o MAP. Os estoques terminaram o ano reduzidos e, globalmente, eu tenho estoques apertados para o fosfatado de alta. Então, a conjuntura global é uma conjuntura que faz com que o preço se mantenha firme e possa subir, como está acontecendo agora. Certo. Então, você tem o fosfatado em alta e você tem o potássio também em alta. As duas principais matérias-primas para a produção de soja no Brasil, que é o maior consumidor de fertilizantes do nosso país. Certo. Então, está subindo. A única coisa que está caindo, pelo menos estava até semana passada, é o nitrogenado, cara. Tá. A ureia caiu seus 5% mais ou menos nos últimos 15 dias. Ela subiu muito no final do ano, subiu bastante em janeiro e fevereiro, e aí começa março com arrefecimento. Mas agora nós não estamos num pico de demanda de ureia. O mercado de ureia no Brasil ele é um mercado agora sem grandes movimentações. Quem está comprando ureia, quem está comprando N, é o hemisfério norte. Nós, no Brasil, estamos na entre-compra, vamos falar dessa maneira, né? Então, você não tem uma demanda pujante aqui. O foco é P e K, Carla. Certo. Esse é o foco da mesa, por conta da soja. Agora, Jefferson, o quanto disso, dessa movimentação já impactou as relações de troca? Eu imagino que essa seja a pergunta que você mais ouve, né? Você tem dado palestras por todo o Brasil. Eu imagino que essa seja a pergunta que você mais ouve. Quanto disso impacta diretamente nos meus custos de produção e o quanto disso já corroeu as nossas relações de troca? Excelente pergunta, Carla. Eu gosto sempre de trazer casos práticos, porque aí nós trazemos para a realidade de quem está nos escutando, que é o produtor. Na semana passada eu sentei com um grupo que nós atendemos aqui, para nós fazermos essas contas. Porque qual que é o objetivo? É entender o que está mudando de 25, 26 para o que aconteceu em 24, 25. 24, 25 já foi. Já está no solo, já foi extraído, já foi. Agora a gente tem que olhar para o 25, 26. Primeira coisa importante, nesse caso que eu sentei com os produtores, eu fiquei com 1,5 sacas por hectare acima do ano passado. Isso gasto total. Então, nós sentamos, nós vimos o preço da soja, vimos o preço do potássio, vimos o preço do fosfatado e nós concluímos que a relação de troca em sacas por hectare, ela ficou 1,5 sacas acima do ano passado. Então, se o produtor gastou 11 em 2024, ele está gastando 12,5 por hectare em 2025. Uma saca e meia. É um valor importante, Carla, para quem produz é importante. Então, é um aumento. A gente percebe que as relações estão acima do ano passado. Isso é um fato e é indiscutível, até porque potássio começa a subir, como eu disse, e o fósforo está mais caro que o ano passado. Então, a relação de troca está maior. Porém, Carla, veja como é interessante. O otimismo do produtor, ele é outro em comparação ao ano passado, por conta das produtividades desse ano. Sobretudo, por exemplo, no Mato Grosso. Então, o produtor que ano passado teve uma média de 50 sacas por hectare, esse ano está tendo 70, 68. Então, você percebe que o otimismo dele em relação à produtividade também influencia nisso. E outra frase que eu escutei importante desse mesmo grupo que eu conversei semana passada foi o seguinte: como a produtividade ela foi alta, Carla, a extração de nutrientes também foi maior. Então, significa que, se eu for pensar nessa conjuntura, o produtor ele precisa se preparar para outra safra com um cenário de extração maior. A planta necessitou de uma extração maior de nutrientes para poder se desenvolver. Isso eu estou dizendo o que eu escutei por parte deles. Isso é um caso prático que nós temos. Então, para resumir tudo e responder diretamente a sua pergunta, as relações estão maiores. No caso do cloreto, eu vou dar por tonelada. A relação que eu tinha base aqui era 22 sacas para o Mato Grosso por tonelada em novembro. Agora eu estou com quase 25 sacas por tonelada, cara. Então são 3 sacas a mais por tonelada que o produtor está tendo nesse intervalo de outubro, novembro até agora. Jefferson, isso
esse otimismo maior do produtor foi o combustível principal para que, por exemplo, no potássio, apesar das altas, nós já termos essa aquisição de cerca de 50% da necessidade dos produtores já tendo sido garantida, é reflexo desse otimismo, desse olhar diferente do produtor? O potássio eu acho que foi relação de troca, cara. Uhum. Tava bom, né? A gente falava bastante em outubro, novembro, né? Olha só como o potássio está com uma condição boa. Sim. Então eu vejo que os produtores aproveitaram isso. Agora, no caso do fosfatado, Carla, eu vejo que tem um pouco desse lado. Eu vejo que tem. Porque a condição de mercado do P, ela é uma condição acima da média. Isso também é um Certo. fato e é indiscutível. Está acima da média. Agora o produtor está comprando, cara. Veja que interessante. Mesmo você tendo uma relação de troca, o teu nível de compra Brasil está acima do ano passado. Então, o nosso número no dia 15, ou melhor dizendo, no dia 28, nós atualizamos 28 de fevereiro, o Brasil estava com 32% das compras realizadas para soja. Tá. Face a 26 do ano passado, 27. Então, veja, o produtor adiantou um pouco. Agora, comparado com a média de 5 anos, menor. Porque Tá. nós tivemos anos em que o produtor adiantou muito as suas aquisições. Então, significa que ele está comprando mais rápido do que ele estava. E se você fizer um paralelo com o Farmer Selling, que é a venda, ele também está vendendo mais rápido, cara. Olha Veja só. só, ele está vendendo mais rápido a soja que ele está colhendo agora. O percentual vendido do Brasil ultrapassou 40%. Ano passado estava na casa de 35%, 36%. Certo. Então, ele avançou nas vendas e ele avançou nas compras. O Isso é importante a gente colocar lado a lado também. Porque havia uma preocupação no ano passado, que você trouxe para nós aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui durante as suas entrevistas ao Notícias Agrícolas, que era, você tinha essa preocupação, Jefferson, me lembro, de que nós tínhamos ali um avanço das compras, mas nem sempre o farmer selling avançava na mesma proporção. O Vanin falou sobre isso, Marcos Araújo, seus colegas, os dois da Agriinvest falaram sobre isso. Havia uma preocupação muito forte nesse desbalanço, e isso, esse descasamento traz um prejuízo maior. Isso mostra também uma gestão mais eficiente do produtor, inevitavelmente. Exatamente, cara. Só que aí a gente tem que ponderar algumas coisas que são também fundamentais. O produtor está Certo. vendendo uma safra para pagar outra. Essa é uma discussão longa, Sim. longa, longa, longa. Porque o que acontece? Você tem duas safras em andamento. Uma safra que você está comprando e outra safra que você está colhendo e você está vendendo. Então, nesse caso, nós temos que analisar muito bem isso. Porque o produtor ele está vendendo a safra que ele está colhendo agora. A safra futura, o Farmer Sell é muito baixo. O Farmer Sell é de 2% da safra futura. Só que ele está comprando o custo. Nesse caso, cara, é importante a gente entender essa forma do produtor lidar com a comercialização dele. Tem produtores que são muito conscientes, sabem muito bem manejam muito bem essa forma. Agora, tem outros que acabam se confundindo nas safras e em alguns momentos isso dá errado. Então, é importante pontuar. O que eu estou vendo é um avanço no farmer selling da safra que está sendo colhida agora. Da safra futura, os prêmios ainda estão desvalorizados. O produtor está vendo um preço de soja mais desvalorizado para a safra futura do que para a safra presente. Isso implica nesse avanço da venda. Isso vai implicar. Mas ele está comprando, né, cara? Então ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo agora nesse momento. Vou comprar, tudo bem, eu preciso fazer a conta e eu preciso pensar em algum momento em comercializar essa soja para o ano que vem para travar essa relação de troca. Mas ele está olhando para isso, Jefferson. Você percebe que ele está fazendo um escalonamento diferente também de anos anteriores, um pouco por conta desse otimismo, um pouco por conta dessas ponderações todas que você trouxe, mas também olhando para um contexto diferente em que o Brasil vai se encaixando. A gente tem, por exemplo, uma nova safra começando nos Estados Unidos, uma projeção de uma área que deve ser maior para o milho, né? Precisamos entender efetivamente que números chegam no final de março. Mas o produtor está olhando para um contexto mais geral também para tomar essas suas decisões e entendendo como ele se encaixa nesse contexto? Eu acredito que sim, cara. Pelas conversas que eu tenho, eu acredito que nós estamos entendendo que, tudo bem, a soja ela está num nível que é menor do que o ano passado, em algumas regiões, é claro, né? Mas o produtor, eu acho que ele está encarando isso de uma maneira, olha, vamos avançando na comercialização, a produção foi grande no Brasil. É claro, eu estive no Rio Grande do Sul semana passada, Carla, a situação lá realmente é complicada. O Rio Grande do Sul deve ter novamente a maior quebra do Brasil. E não é uma primeira quebra, é a terceira quebra
em 5 ou 4 anos. Então, quer dizer que a situação regional do Brasil ainda traz preocupações. É difícil de você falar para o produtor no Rio Grande do Sul vender antecipado, né, cara? Sim. Como que você vai falar para um produtor que colhe 25, 26 sacas que ele tem que vender antecipado? Tem produtor lá que me falou que vai colher em determinados talhões, no máximo 25 sacas. Então, veja que é muito complicado, você tem que analisar o Brasil por as suas regionalidades. E nesse caso, no Rio Grande, você acaba tendo uma dificuldade maior, você implica na venda, você implica na compra dos dois lados. Mas o importante é a gente olhar para uma razão de gestão de risco. Tudo Sim. bem, você tem inúmeros fatores agora que podem mudar um pouco os rumos de Chicago, relação comercial entre China e Estados Unidos, isso e aquilo, mas o nosso objetivo é fazer a lição de casa. Então, se eu estou comprando, estou prevenindo uma logística, eu tenho que pensar na gestão do outro lado, que é da venda. Se eu vou vender a safra spot, eu vou vender a futura, é sentar e analisar com cuidado. E pensar numa estratégia, né, cara? Sem dúvida. Jefferson, essas notícias todas da guerra comercial, agora olhando um espectro um pouquinho mais amplo, elas impactaram efetivamente o mercado de fertilizantes, em especial de potássio, quando a gente pensa no Canadá e na sua relação comercial com os Estados Unidos, a possibilidade do Canadá trazer algumas medidas que possam também ser um pouco mais protecionistas. Te preocupa essa atuação do Canadá no mercado de potássio nesse momento? Cara, até agora nada. Até agora, Uhum, como você disse, é só mesmo especulação. É só certo. cenários hipotéticos e etc. Nada de prático até agora. Nada. Até porque todos nós estamos entendendo o que vai acontecer. Porque, cara, toda hora muda, né? Se você pegar a posição do Sim. Trump, ele foi e voltou algumas vezes. Então não tem como eu tirar nenhuma conclusão disso agora. Não tem como. É impossível. Só que eu me preocupo com a janela, né, cara? Eu não Uhum. posso ficar esperando que os americanos conversem com os canadenses ou vice-versa para tomar uma posição. E em meio a isso, o potássio sobe toda semana. Não tem como. Ah, eu vou sempre esperar uma posição do terceiro para eu tomar a minha. Não tem como. O que a gente tem que fazer é analisar o contexto nacional hoje em relação ao potássio, em relação ao fósforo. Essa. Carla, infelizmente. Pode falar, perdão. Não, por favor, pode concluir, Jefferson, à vontade. Infelizmente, quem está comprando agora está tendo uma relação de troca acima da média. Não tem o que fazer, é o que está acontecendo. Mas tem um ponto importante: quem antecipou, Carla, está com um bom negócio, fez um bom negócio. Veja a importância de você olhar os momentos e aproveitar as oportunidades. O produtor que comprou potássio, eu volto a dizer, comprou em outubro, novembro, US$ 50 a menos de quem está comprando agora. Então, você teve a oportunidade, e essa oportunidade ela foi falada várias vezes. Olha, vamos olhar para o potássio, vamos olhar porque a relação está boa, e realmente as coisas subiram depois. Então, isso é uma prova de que não existe uma fórmula mágica em que eu vou comprar todo mês de fevereiro ou todo mês de abril vou ter o melhor preço. Não existe. Esse ano é a prova disso, né? Sem dúvida. Esse ano é uma prova disso. E como você falou, né, Jefferson? A gente fica muito atento ao que está acontecendo lá fora, mas nada diz mais respeito à gestão do produtor brasileiro do que essas relações de troca. Se a gente olhar para esse potássio que deu oportunidades por meses para o produtor brasileiro, e essa condição do fósforo também foi adiantada por você, também mais de uma vez, que não existia muito espaço para que o fósforo também pudesse cair e que ele realmente podia subir um pouco mais. Eu me lembro exatamente da sua frase. O fósforo está estabilizado na alta. O MAP está estabilizado, mas está estabilizado em patamares historicamente elevados. Não é diferente agora, US$ 5 por tonelada a mais também para o fósforo. Tem que ficar de olho e tem que aproveitar nos repiques ou nessas realizações, nesses momentos de dificuldade dos mercados, aproveitar, capturar e garantir parte da sua necessidade, né, Jefferson? Exatamente. Carla, existem alguns momentos em que nós podemos generalizar a expectativa de compra ou de venda. Em alguns momentos, realmente dá para generalizar, como foi o caso do potássio. Volto a dizer, daria para generalizar, estava com uma relação boa, estava excepcional. Agora, em outros momentos, Carla, você tem que sentar e entender a realidade do produtor. Quem tem que entender realmente é ele que está com a tomada de decisão nas mãos. Então ele vai ter que dizer, olha, será que eu vou comprar agora? Será que eu vou mudar a fonte? O que que eu vou fazer? É em momentos como esse, porque você está em um atual momento crítico de tomar a decisão, você vê que o mercado está andando, você percebe isso, pelo menos o mês de fevereiro foi o mesmo movimentado, e agora o produtor precisa sentar e fazer as contas.
Ele tem que analisar o preço da soja, ele tem que analisar o preço do fertilizante, não só do fertilizante, mas ele tem que olhar para o defensivo, tem que olhar para a semente, tem que olhar para o diesel e para todo o conjunto do custo dele. Ele está em um momento de formar custo para a safra que vem, Carla. Esse momento ele é tão importante quanto o momento de vender. Exato. A comercialização ela começa formando o custo e depois a receita. O certo é você fazer os dois juntos, mas muitas vezes o produtor primeiro compra, depois ele vende. Então, esse momento que nós estamos em março, abril, maio, ele é um momento de formar custos. Ele é tão importante quanto o momento de formar receita. Se você formar custos elevados, a tua rentabilidade tende a ser menor. Então, ele tem que olhar nesse momento, Carla, e entender a situação dele. Ah, vou comprar agora, vou esperar um pouco. Agora, realmente, é um lado de ele analisar as condições que ele possui. Sem dúvida. Jefferson, quero te agradecer pela companhia, meu amigo. Sempre uma dádiva para nós receber as suas análises e todas essas orientações que você traz para nossa audiência. É um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada. Estamos de olho, estamos acompanhando todas as suas informações com muita atenção e cautela. Obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Obrigada. Eu que agradeço sempre a oportunidade, Carla. Conte comigo. O que precisarem, nós da Agriinvest estamos por aqui. E nós por aqui. Obrigada, Jefferson. Um abraço para você. Boa semana, bom trabalho, meu amigo. Até mais. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, fiquem atentos à orientação central do Jefferson. Estamos no momento de alta dos preços dos fertilizantes. 2025, marcado por uma alta do potássio e do fósforo, são esses dois que estão na mesa e é a oportunidade que você tem que olhar. Então, esse é o momento de formar os seus custos de produção. Eu nem tive tempo de falar com o Jefferson sobre o dólar, a gente traz ele numa outra oportunidade, vamos falar também sobre isso. E esse é o momento dessa construção das informações. Importantíssimo que você tenha tudo na ponta do lápis para uma gestão cada vez mais eficiente. Eu quero agradecer aqui a todas as nossas participações aqui no nosso chat. Na sequência, tem o Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti, hoje com informações especiais e, como sempre, trazendo os retratos das principais regiões produtoras do país. Continuem nos acompanhando, a nossa programação está só começando por aqui ao longo de todo o dia, informações importantes para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, bom dia e bons negócios.